Graça e paz a todos os amados irmãos. Nós seguimos hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, no capítulo 7 de Atos, daremos continuidade ao capítulo que foi inaugurado na reunião passada. E hoje nós estaremos meditando nos versículos de 8 a 19. Atos 7, versículos de 8 a 19. Irmãos, este capítulo é um capítulo como um divisor de águas no livro de Atos, porque a partir deste discurso, a partir desta ação de Estevão perante o Sinédrio, a sua sabedoria, o poder com que ele fala, a ousadia com que ele fala, o coração puro, o coração singelo na sua pregação, no anúncio da obra de Deus, a maneira que Deus vem governando o mundo, né, governando a humanidade, mostrando o surgimento, o caminho que Deus fez para que Israel pudesse surgir. Este caminho, este capítulo, ele vai gerar, vai desabrochar, então, uma situação agressiva de perseguição a toda a igreja, que até então, nós vimos nos capítulos anteriores, os irmãos gozavam em Jerusalém de paz, de respeito, inicialmente, né, nos primeiros capítulos, eram admirados, contavam com a simpatia do povo, o sinédrio não se envolvia, né, os sacerdotes não estavam envolvidos diretamente, preocupados, os romanos também não. Então a igreja cresceu de modo prodigioso. Nós começamos ali com 3.000 na primeira pregação de Pedro e os 11, depois chegamos a 5.000. Aí Lucas, né, o autor de Atos, para de contar e só menciona multidão, multidão dos que creram, multidão dos que creram. E nós vemos um tempo de grande abundância, de grande bonança dentro de Jerusalém, dentro da comunidade da fé, né? A Assembleia gozava deste primeiro tempo, desse primeiro momento de muita paz, muito gozo, muita tranquilidade. Mas Estevão, ele surge como alguém que é um divisor de águas, porque a sua pregação e a maneira que Deus o usa gera no Sinédrio uma reação muito incisiva que culminou com a morte de Estevão. Até então, nós tínhamos já num endurecimento da ação do Sinédrio, movido pelos fariseus, que prenderam os apóstolos, açoitaram os apóstolos, mas até então a morte de alguém da comunidade ainda não havia acontecido. Então, este capítulo 7, ele mostra para nós o custo daqueles que vivem para o Senhor, pelo Senhor e através do Senhor, e aquilo que a igreja está sujeita ao longo da sua história aqui na Terra. E até a volta do Senhor, como o próprio texto sagrado nos anuncia, nós teremos perseguições, nós teremos tribulações e teremos uma grande e última grande perseguição, uma grande e última tribulação. Mas nós olhamos para esse capítulo e queremos que o Espírito Santo, como foi iniciado no sábado passado, né, na reunião passada, queremos a continuidade, entendendo a maneira que o Espírito Santo levou Estevão a se portar diante do Sinédrio, já que o Sinédrio acusou Estevão, na verdade, acusou Jesus, a quem Estevão estava pregando, de estar dizendo, né, ou ter dito que o templo seria destruído e que a lei de Moisés, os costumes trazidos por Moisés seriam alterados. Então, esse panorama, né, essa situação esse contexto é importante para nós entendermos e caminharmos hoje, né? Só vou rapidamente retomar a situação de Estevão, a situação espiritual, quem era Estevão e a maneira que Deus o chama e como que Estevão
vivia, né? Atos capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí o versículo 8 do mesmo capítulo 6. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ainda em Atos 6, versículo 10, quando Estevão já começa a discutir com os judeus, aí o versículo 10 diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual falava. O Espírito Santo destaca esse homem para nós, e ele que foi inicialmente chamado para servir as mesas, num serviço de diaconia, né? Como alguém que estaria auxiliando as questões mais práticas, a questão da alimentação das viúvas, que tinham origem nos helenistas, né? Eram viúvas helenistas, e Estevão é mencionado como este homem cheio de fé e do Espírito Santo. E é interessante nós lembrarmos que depois que eles escolheram os 7 primeiros homens, os diáconos, os apóstolos impuseram as mãos e oraram por eles. Mas o que nos vale compreender aqui é que eles eram homens cheios do Espírito Santo e de fé antes da imposição dos apóstolos e da oração. Eles não se tornaram estes homens porque os apóstolos impuseram as mãos e oraram por eles, mas por eles serem homens cheios de fé e do Espírito Santo, de bom testemunho, de boa reputação, os apóstolos, então, neste ato de união, de aceitação e de concessão de responsabilidade, impõem as mãos e oram sobre eles. E o Espírito Santo usa Lucas para destacar e nos chamar a atenção de Estevão. E nós não podemos deixar isso desapercebido. Há um modelo de homem e de mulher cristão sendo retratado aqui, irmãos. Alguém cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça e de poder. Todas as vezes que a palavra é dirigida a Estevão, né, ou nesses versículos, ela é precedida dessa condição, cheio de. Estevão é um modelo para nós, na nossa vida cristã, para nos conduzir a um estágio de plenitude, um amadurecimento, de nós enchermos a nossa vida espiritual com as virtudes, com o fruto do Espírito Santo. O convite, o estímulo, a admoestação que a Sagrada Escritura nos coloca através de Estevão é que uma vida de um cristão apático, desanimado, descomprometido, desanimado. E não estou aqui dizendo, irmãos, que isso não aconteça conosco em algum momento da vida ou em algumas circunstâncias isso possa acontecer. Não estou aqui repreendendo quem se encontra nessa situação, porque isso faz parte até mesmo do processo de crescimento. Nós não vivemos somente no alto, né, no topo da montanha, mas há vales na nossa vida. Mas o que nós encontramos aqui é que há um modelo, há um exemplo a ser seguido de nós buscarmos constantemente nos enchermos. E quando Estevão começa a fazer esses sinais e os prodígios, então nós somos conduzidos por Lucas a ver que Estevão não estava somente servindo as mesas, mas que ele era alguém que tinha mais dons, mais habilidade e mais um estímulo para nós desenvolvermos nossos dons, para nós entregarmos os nossos dons na igreja, aos banqueiros, colocarmos os nossos dons em serviço ou a serviço dos irmãos, para nós desenvolvermos e ganharmos mais dons. E Estevão é este homem com vários dons, inclusive da pregação, e ele
inclusive de realizar milagres, prodígios. E aí nós encontramos no versículo 11 do capítulo 6, para a gente caminhar nesse contexto, né? Depois que os que discutiam com Estevão não podiam enfrentá-lo, o que eles fizeram? Versículo 11. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, enquanto Deus tinha um homem cheio, pleno a seu serviço, aqueles que viam Estevão servindo, cuidando, amparando, fazendo o bem, porque é através dos milagres, trazendo cura, melhorando a vida das pessoas, estes homens são tomados de inveja. E mentem dizendo que ele estava blasfemando. E mentem dizendo que ele era alguém que se punha contra Moisés e contra Deus. Então, na semana passada, nós vimos que quando ele é levado ao sinédrio, ele começa diante do sinédrio e as pessoas que ali viam Estevão com o rosto como de anjo, irmãos. Com aquele semblante, né, que iluminava as pessoas e fazia com que as pessoas percebessem a presença de Deus. Estevão, então, começa fazendo com que, embora o nome de Jesus fosse mencionado como grande problema a seu respeito, por ser um seguidor de Jesus, Estevão não começa respondendo às suas indagações ou às indagações do sumo sacerdote, dizendo que Jesus não disse isso, não disse aquilo, ou eu não disse isso, ou fui mal compreendido. Estevão começa de uma maneira inspirada pelo Espírito, falando do Deus da glória. É a maneira que o Espírito Santo vincula Jesus a Deus. Estevão não parte fazendo uma defesa de Deus, de Jesus, mas ele começa mostrando que o Deus da glória, a quem apareceu a Abraão, e aí nós sabemos o relato, né? Esperamos que os irmãos tenham lido já o capítulo 7 todo. Ele faz aquela narrativa toda desde o chamado de Abraão, e vai passando por Abraão, José, que nós veremos hoje, entra em Moisés, fala de Davi, fala de Salomão na construção do templo, e termina condenando o sinédrio, como ele diz aqui no versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não foram perseguidos? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Mas antes, né, eu li aqui já a parte final do discurso, para mostrar para os irmãos que há uma sabedoria no discurso de Estevão que começa com o Deus da glória e vai terminar condenando aqueles que estariam para julgar Estevão numa condição de traidores e assassinos do justo. Estevão traz ao longo do seu discurso a visão de que Deus está na história, governando a história a partir de Abraão. E lembrando que Abraão não é um judeu, Abraão não é um israelita, Abraão estava na Mesopotâmia, estava em Ur dos Caldeus, estava apartado. Na época em que Abraão foi chamado, irmãos, nós só temos a identificação do povo de Israel, especificamente com os filhos de Jacó. Quando as 12 tribos, né, aí especificamente entram no Egito, ocupam o Egito, o que nós veremos também no capítulo 7.
Mas Abraão, então, é chamado como alguém que teria sobre ele uma bênção, uma promessa de Deus, e essa promessa alcançaria todas as famílias da terra, porque todas as famílias da terra seriam abençoadas com essa bênção de Abraão. E essa bênção de Abraão, uma família para ser abençoada é a família que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É a família que o Espírito Santo habita, né? Gálatas capítulo 13, para que se cumprisse a promessa de Abraão, feita em Abraão com respeito ao Espírito prometido. Então, as famílias são abençoadas, todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas quando viesse, então, o Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes sobre toda a carne. E aí nós temos, de fato, o cumprimento dessa promessa feita a Abraão. Mas nós devemos olhar o que Estevão está fazendo. Estevão está dizendo, olha, Deus está no curso da história, chamando um homem que não está em Canaã, que não está relacionado à terra de Canaã, nem ao templo, nem ao povo. Ele é antes disso. Era alguém que estava na Mesopotâmia, estava longe da Palestina, numa terra de idólatras, e o Deus da glória lhe aparece e o chama. E a narrativa de Estevão vai mostrando e dando rosto e nome para a ação de Deus. Deus age no curso da história por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, por Moisés, por Davi, por Salomão. E o pensamento de Estevão qual é? E Deus age na história por meio de Jesus Cristo. O que Estevão está fazendo é mostrar que a existência de homens indica de homens que servem ao Senhor, indica que Deus está na história, caminhando por meio da ação destes homens para realizar o seu propósito. Por isso que Estevão traz o Deus da glória agindo fora de Canaã e fora de Jerusalém e mostrando que o primeiro homem chamado por Deus para ter com ele uma aliança, isso se deu com um homem sem ser da linhagem ou sem ser um israelita. E sem estar relacionado, portanto, ao templo. Isso porque Estevão está demonstrando que a grandeza de Deus, como também nós veremos na semana que vem, se Deus assim permitir, excede a compreensão e as limitações impostas pelo homem. Dito isso, irmãos, Estevão está fazendo com que o Sinédrio perceba e compreenda que os servos levantados por Deus, eles estão mostrando a ação de Deus em todas as nações, ou nas ações que eles se encontram, no tempo e no modo em que Deus quer, e não a maneira que o homem imagina. Essa narrativa de Estevão leva o Sinédrio a olhar Deus fora do templo e fora de Jerusalém. Por isso que ele, com muita sabedoria, ele vai lá nos primórdios, leva o Sinédrio a olhar para Abraão. Quem é Abraão? Esse idólatra. E hoje, nós chegamos, então, nesse versículo 8, e aqui nós daremos continuidade, mostrando como que ele chega em José e o que nós tiramos de prático para nossa vida cotidiana, seja particular, seja na vida em assembleia, né? O versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque procedeu a Jacó, e desse os 12 patriarcas. Rapidamente aqui, irmãos, porque nós tivemos o irmão compartilhando a respeito desse versículo também
no sábado passado, queria destacar com os irmãos que Deus firmou uma aliança de circuncisão. Deus inicialmente faz a promessa para Abraão, mas Deus só torna efetiva essa promessa em aliança posteriormente. Depois que Abraão sai de Ur, vai a Harã, depois de Harã ele vai para Canaã. Neste percurso de fé, em que Abraão está caminhando sem saber para onde vai, Deus, então, depois da promessa que faria dele um pai de nações, que a sua descendência seria numerosa, que ele daria a terra aos seus descendentes, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas, então vem uma aliança. Irmãos, a aliança é o compromisso indissolúvel e irretratável de Deus, em que ele se interpõe por juramento, já que Deus não tem ninguém a quem jurar por si, né? Ou maior do que Deus. Deus se interpõe como juramento e ele é o garantidor da aliança. E toda a história do homem com Deus está baseada na aliança de Deus com o homem. A aliança de Abraão chegou até nós pelo Espírito prometido. Deus honrou e cumpriu a sua aliança. E Deus, em Cristo Jesus, na última ceia, ele declara uma nova aliança. Aliança firmada no meu sangue. Uma aliança em que não necessariamente estipula agora uma necessidade de ter um sangue ou uma descendência judaica, ou de estar vivendo em Israel, ou de estar no templo, ou de estar participando das festas do povo de Israel, mas uma aliança firmada no cálice, no sangue que Jesus tomou, o cálice que Jesus tomou, que foi a morte de cruz, e o sangue vertido a partir deste cálice, como a aliança, a nova aliança, que traz remissão de pecados e que traz uma condição para que todo aquele que crê em Cristo Jesus viva uma nova aliança. É por isso que aos domingos nós celebramos a nova aliança, porque o tamanho do significado disto, irmãos, é enorme. Estar vinculado a Deus por uma aliança feita por Deus nos garante que ela é irrevogável. Ela não pode ser dissolvida, não pode ser retratada, não pode ser desfeita. A segurança que nós temos na aliança, na nova aliança, é o sangue, é a morte de Jesus, é o cálice que Jesus tomou. E essa é a segurança da nossa salvação. Por isso que a salvação não se perde, porque é uma aliança feita por Jesus Cristo, nos garantindo o Espírito derramado sobre toda a carne, para aqueles que viessem a crer. E uma vez que nós cremos, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. Essa visão de aliança que Estevão coloca de novo e traz no Sinédrio, dizendo: nós somos e estamos vivendo e aqui por conta de uma aliança feita por Deus. E nós entendemos o que Deus esperava quando fez essa aliança com Abraão, com respeito à circuncisão, porque ela simbolizava a eliminação da carne, da força natural, o desejo do homem carnal, para que este homem agora, em aliança, pudesse, como devoção, a entrega de Deus ao pacto que Deus firmou, entregar a sua dedicação, a sua devoção. Como? Dissipando a carne, não vivendo naturalmente. Queria ler três versículos, na verdade, sobre a circuncisão. Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão é a do coração, no espírito,
não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Porque nós é que, agora Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Perceba, irmãos, o que Deus quis dar no Antigo Testamento, na sombra da aliança da circuncisão, com a ação, né, com o rito da circuncisão real, praticado em todo macho, seja homem, seja animal, ao oitavo dia, cortando ali o prepúcio, né, simbolizando a eliminação da carne, da força natural. Aí nós temos o entendimento, a revelação do que é a aliança da circuncisão. Da nossa parte, é a nossa consagração, a nossa santificação, a nossa entrega a Jesus. E nós devemos nos questionar hoje como nós temos vivido a nossa santidade. Qual é o caminho que nós temos vivido nos dias tão escuros, de tamanhas trevas, de tanta perversidade, de tanta maldade, de tanta devassidão? A igreja tem sido atacada, duramente atacada. Os valores de Cristo, os valores da sua igreja têm sido atacados a todo instante, e isso vai se intensificar. E nós precisamos entender que, como Paulo diz no versículo que eu li, nós somos circuncidados interiormente, no coração. Um coração cortado, apartado da carne, daquilo que é natural. Um coração, como diz também no versículo que eu li, nós que adoramos Deus no Espírito e gloriamos em Cristo, e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiando na carne. E por fim, para a gente avançar, Colossenses 2, versículos 11 e 12. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A igreja do Senhor realizou o rito da circuncisão. Qual é esse rito? O rito da circuncisão de Cristo é o despojamento da carne. Nós que vivemos a graça do Senhor, entendemos que o nosso caminho é espiritual, identificamos que há um adversário. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Por isso, o que o Senhor esperava dos aliançados, os aliançados da circuncisão, era uma dedicação integral e exclusiva ao Senhor, decepando a carne, se apartando da carne, e isso tem esse significado espiritual: o coração santificado, o coração purificado, mentes e pensamentos santificados e purificados. Louvado seja o Senhor, irmãos. Isso tudo nós vivemos na nova aliança. E amanhã, quando nós formos celebrar a ceia do Senhor, baseado no cálice da nova aliança, que os nossos corações entendam a grandeza do que nós estamos celebrando, porque nós estamos agora vivendo a concretização, a realização daquilo que outrora fora prometido. E por meio do cálice da morte e da ressurreição do Senhor, nós temos então essa nova aliança cumprida, e todos aqueles que depositam a sua esperança na purificação pelo sangue de Cristo encontram a remissão dos pecados, a redenção e experimentam então a justificação no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora sim, irmãos, o versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Aqui o discurso de Estevão começa a trazer alguns elementos de desconforto para a sua assembleia, para os ouvintes, para o Sinédrio. Por quê? Porque ele diz o seguinte:
Depois de Abraão, Isaac e Jacó, e Estevão faz questão, né? Estevão poderia falar de Isaac, poderia falar de Jacó detalhadamente, a experiência e a, a vida desses dois patriarcas são extraordinárias. Nós estudamos e nos ensinam tanto e falam tanto conosco, mas Estevão, guiado pelo Espírito Santo, já chega a respeito da vida de José e faz o seguinte: José, ainda garoto, nós lembramos, né, com 17 anos, foi vendido por seus irmãos. E Estevão diz assim: os patriarcas invejosos de José, mostrando que a história do povo de Israel está alicerçada numa inveja, numa cobiça. Há um elemento negativo permeando a história de Israel, identificada por Estevão diante do Sinédrio, que poderia dizer os irmãos de José, mas ele diz os patriarcas, os primeiros, os que geraram essa nação, estavam com o coração invejoso. Isso deve ter trazido um mal-estar muito grande, porque os patriarcas eram, para o Sinédrio, muito bem avaliados e eram reputados, e sempre eram vistos de uma maneira somente positiva. Estevão, conhecedor das Sagradas Escrituras, e é mais uma lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Nós devemos nos dedicar a compreender a Bíblia como um todo. Estevão tem uma visão do Antigo Testamento, de Gênesis até Reis, segundo Crônicas, porque ele termina com Salomão. E ele faz uma ligação, né, faz a construção dos eventos. E o que ele fez, irmãos, ele fez um resumo do resumo. Mas a estrutura é a estrutura de alguém que conhece, que tem uma visão e que via a ação de Deus em tudo. Essa é a visão que nós precisamos ter. Nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a visão do propósito de Deus, que é convergir todas as coisas em Cristo, para que Cristo encha todas as coisas no céu e na terra, utilizando a igreja, nos conformando à sua imagem, para a honra e glória do nosso Senhor. Não é? A visão do todo permite com que nós não sejamos enganados, que nós não sejamos enfraquecidos, que nós não sejamos enrolados, mas que a visão, essa cosmovisão cristã, permita que a gente prevaleça diante de todo engano que está na sociedade atual, como sempre esteve. O mundo jaz no maligno, não é? Por isso que o Senhor nos envia ao mundo, para nós anunciarmos o Evangelho e tirarmos o maior número possível de pessoas da escravidão, da mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vós sois o sal, vós sois a luz, não é? A igreja é a coluna e base da verdade. Então é por isso que mesmo o mundo jazendo, estando, perecendo no maligno, o Senhor envia a sua igreja a nós, irmãos, aqui é importante nós entendermos isso. O Senhor nos envia ao mundo para que nós resgatemos as pessoas que estão no mundo. A igreja não se isola do mundo, não se aparta do mundo. A igreja se separa do mundo. Há uma diferença enorme. A separação está no coração. Nosso coração é circuncidado. Nosso coração é ocupado somente por Cristo. Mas nós estamos no mundo, amando as pessoas com o amor do Pai, que amou o mundo e enviou seu Filho, para que o maior número de pessoas sejam iluminados pelo Evangelho e passem da morte para a vida e vivam a igreja. Vivam, né, no corpo de Cristo, que é a igreja, vivam em Cristo e sejam, então, santificados e tenham por fim a sua glorificação.
justificação, santificação e glorificação. Esses seriam os três estágios simplificados, né, de toda a carreira cristã. Alguém crê em Jesus é justificado, depois o Espírito Santo habitando nele, o Espírito Santo faz o processo de santificação com a nossa responsabilidade, com a nossa consagração, e essa santificação depois é premiada, concluída com a glorificação, que é o estágio de conformação à imagem de Cristo, e Cristo, em sua segunda vinda, virá ser glorificado nos seus que se separaram, vivendo com o coração circuncidado. E nós, então, olhamos aqui essa questão que Estevão estava dizendo. Os patriarcas invejosos venderam. E Estevão foi parar dentro do Egito, irmãos. E quem estava com Estevão no Egito? Deus. Isso é tão importante. Porque, mais uma vez, Estevão, contando a história, está fazendo com que seus ouvintes pensem, meditem, relembrem, e aqueles que estiverem ouvindo pela primeira vez, aprendam. Estevão, então, está dizendo, vejam o versículo 11, né? Eu estava no 10, os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, é o 9, né? Perdão, o 9. Mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito. E o constituiu governador naquela nação e de toda a casa real. Deus estava com a José no Egito. Quando Estevão afirma isso, nós somos lembrados, irmãos, que o que é mais importante para Deus é o coração do homem. Por isso nós estamos falando do coração circuncidado. Estevão estava no Egito com o coração, perdão, José estava no Egito com o coração agradável a Deus. E Deus estava com ele. Que encorajamento para nós, irmãos. Nós gostamos, né, e devemos gostar, devemos amar, estar com os irmãos, viver com os irmãos, a reunir, congregar, mas nós não vivemos isso o tempo todo. Entre aspas, há Egitos na nossa vida. Trabalho, escola, um momento que nós estamos sós, aspas de novo. Porque com um coração crente de que nós estamos habitados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Nós estamos sempre, sempre com Emmanuel, Deus conosco. E nós nunca estamos sós. Por isso que José no Egito é um modelo, um exemplo para nós, que nos encontramos em faculdade, no trabalho, não tem ninguém convertido, a família ainda ninguém se converteu, sofre escárnio, passa por tribulação. No Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. A nossa situação, irmãos, muitas vezes, durante um tempo da nossa vida, Deus não vai nos tirar do Egito. Ele vai nos dar graça e sabedoria para nós estarmos diante do Faraó. E no Egito, nós servirmos ao Senhor nosso Deus, servindo os egípcios com a nossa fé e testemunhando o nosso evangelho. E ensinando e pregando a respeito de Jesus Cristo. Porque você está no Egito empresa, Egito a faculdade, Egito academia, Egito a ônibus. É porque Deus espera que nós, cheios de sabedoria, poder, graça, estejamos servindo as pessoas com a pregação do Evangelho, ensinando a respeito do Evangelho. José nunca esteve só. Passou por tribulação? Passou. Por uma, duas, três, várias, irmãos. Foi vendido, foi primeiro deixado numa cisterna, vendido a uma caravana dos egípcios, foi levado a um país estranho, com idade de adolescente,
sem que ninguém o protegesse. Foi depois tentado a sedução pela esposa de Potifar, foi injuriado, mentiram a respeito dele, ele não atacou a esposa, foi preso, esquecido na prisão, depois revelou os sonhos, foi tirado por Deus e levado a uma condição de governador do Egito. Lembrando que quando José, nos seus sonhos, ainda na terra de Canaã, com seus pais e com seus irmãos, que dizia e manifestava os sonhos que havia tido, os próprios irmãos e seu pai Jacó e sua mãe Raquel achavam estranho e não aceitavam, não acolhiam bem os próprios sonhos. A ponto de Jacó dizer: eu e sua mãe nos curvaremos perante você. E nós veremos que isso aconteceu, né? Vamos seguir, amados irmãos? Então, guarde este ponto. Estevão está mostrando ao Sinédrio que Deus estava no Egito e não era com um sumo sacerdote, não era com um levita, não era com alguém da linhagem dos fariseus ou dos saduceus. Deus estava no Egito com um menino que foi vendido a um homem desprezado na terra do Egito, mas Deus era com ele. E Deus o livrou e mudou e reverteu a sua situação a ponto de ser o governador. Versículo 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não acharam mantimentos. 12. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a sua família. Versículo 14. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, de 75 pessoas. Esse relato aqui mostra uma fome que alcança tanto o Egito quanto Canaã e nos faz lembrarmos da sabedoria que estava com José. Porque quando o Faraó teve aquelas duas visões, das vacas magras, das espigas, as vacas gordas sendo comidas pelas vacas magras, né? Depois as espigas que se dobram diante das espigas esfareladas ali, das outras espigas, né? Estevão vem e diz assim: as duas visões são as mesmas. Nós teremos 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Vamos, durante 7 anos, construir armazéns e vamos armazenar todo o alimento que nós pudermos guardar. E depois nós nos manteremos durante os 7 anos de escassez dessa maneira. Esta fome que alcançou o Egito e Canaã mostra a ação de Deus, irmãos, alcançando numa proporção além da vida de um homem, além da vida de uma comunidade, ou de um grupo de irmãos, ou de uma família, de uma cidade, mas uma tribulação de grandes proporções. E situações essas que já existiram, e nós vivemos recentemente, ano de 19 e 20, uma grande tribulação envolvendo todas as pessoas do mundo, e nós teremos uma ainda maior por vir, que aí resultará na morte de milhões até bilhões de pessoas, mostrando que a ação, o governo de Deus, ele está sobre toda a Terra, sobre todo o planeta, sobre todo o universo. Mas como que Deus age? Através de homens. E Estevão está mostrando que no Egito, Deus manteve a descendência de Jacó alimentada através da ação de José no Egito. Olha como a construção aqui, irmãos,
Só o Espírito Santo para fazer essas coisas, né? O Egito, diante dos olhos do povo de Israel na época de Estevão, era um povo pagão e que estaria numa condição absolutamente de inferioridade. O que Estevão está fazendo é Deus, durante um tempo na história, usou o Egito como celeiro do mundo para alimentar as pessoas através da sabedoria dada a José, fazendo com que o Egito, na verdade, fosse governado por Deus e não por Faraó através de José. É especial quando fala assim, e José foi feito governador. O que um governador faz? Governa. Quem governava o Egito, irmãos? Deus. E Deus alimentou a terra de Canaã, ou os seus, né? Jacó e os seus filhos, no Egito. E aí nós temos esse relato, né? José recebe os seus irmãos, os trata bem, os alimenta, apresenta para Faraó e mostra, relata, que mesmo ele tendo sido rejeitado, ele está agora servindo esses que o rejeitaram, que o venderam, que até mesmo nós podemos dizer, porque você deixa alguém numa cisterna, sem comida, sem bebida, ou com uma comida e bebida que dura muito pouco tempo, você está deixando essa pessoa para morrer. Essas pessoas voltam depois de anos e dependem exclusivamente de José. Olha o versículo 15, irmãos. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então, o relato é, no primeiro momento, Jacó e seus filhos são alimentados por José. Os irmãos lembram, né, de todo o drama que foi quando a José recebe os irmãos, os reconhece, José usa aquela estratagema com Benjamim, mantém Benjamim, eles voltam de novo, trazem a Jacó reconhece o filho, há aquela comoção geral, aquele choro, e José, então, agora acolhe, apresenta a Faraó, fala que, olha, eles são pastores, eles recebem uma porção de terra enorme no Egito, conseguem ali abundância, conseguem prosperar. Quem é o responsável disso? José. E aqui está uma lição importante para nós. Há um exemplo na vida de José que fala muito fortemente conosco, irmãos. Porque essa capacidade de retribuir aqueles que não merecem é só pela ação do Espírito Santo, é só um homem ou uma mulher guiado pelo Espírito. José teria todos os motivos para odiar, para se aborrecer dos seus irmãos, até mesmo ter uma decepção com os seus pais, mas ele age com uma nobreza, com uma bondade, uma benignidade impressionante. E ele então acolhe aqueles que estariam sem o acolhimento dele, prestes a morrer de fome. Isso fala do papel espiritual da igreja. Se nós não levarmos o pão da vida às pessoas, se nós não anunciarmos o evangelho às pessoas, elas estão literalmente morrendo espirituais. Na verdade, estão mortas, né? Mas só para a gente poder, dentro dessa analogia nossa, utilizarmos essa expressão, né? Se elas não receberem o pão da vida, perecerão eternamente, irmãos. O pão da vida, a vida eterna. Se nós
selecionarmos as pessoas que nos tratam bem, ou que gostam de nós, ou que cuidam de nós, ou que são sorridentes, ou que são simpáticas conosco, e não tivermos a grandeza, como José demonstra, de acolher aqueles que quiseram a sua morte, qual é o evangelho que nós temos vivido? Se nós não amarmos os nossos inimigos e não orarmos por aqueles que nos perseguem, qual é o cristianismo que nós temos vivido? Qual é a comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? E eu quero aqui no versículo 15, né, antes de nós caminharmos já para o encerramento, o versículo 15 eu li e vou ler de novo para a gente poder ter a dimensão do que está acontecendo aqui. Estevão termina dizendo, olha, José morreu, Jacó morreu, né? Então, no versículo 15, Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. Esse seria o cenário para encerrar a ação de Deus, para pôr fim ao propósito de Deus. Mas Deus, irmãos, ele age eternamente. E os seus servos, embora sejam temporários no sentido do serviço terreno, porque nós somos eternos, nós que cremos no Senhor recebemos a vida eterna, mas se o Senhor tardar e o nosso tempo nesse tabernáculo chegar, a obra do Senhor continuará. Nenhum servo do Senhor é insubstituível. Nós não somos insubstituíveis, me entendam aqui, né? Porque é o seguinte, nós como membros do corpo, nós somos insubstituíveis, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a obra do Senhor não termina quando um servo do Senhor falece. Nós tivemos ao longo da história da igreja irmãos assim gigantes, no conhecimento, na devoção, na piedade, mas eles passaram. E a obra do Senhor, a edificação do Senhor prossegue. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O reino do Senhor vai ser estabelecido. Quantos servos quiseram ver este momento e não puderam? Então, Estevão está dizendo, Jacó morreu. Os seus ossos foram enterrados. José morreu. Os seus ossos foram enterrados. E foram trazidos, né, como ele coloca aqui. Essa questão do versículo 16, muito provavelmente, o que Estevão está fazendo é por conta da situação que ele estava. Ele diz o seguinte, Jacó morreu no Egito, José morreu no Egito, Jacó foi enterrado na caverna de Macpela, como é dito no livro do Gênesis, e José foi enterrado em Siquém, como também nos é dito no próprio livro de Josué. E Estevão está dizendo o seguinte, eles morreram e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão, e que ali comprara com dinheiro. A confusão que aqui se estabelece é que você lendo assim, entende-se que Jacó e José foram enterrados em Siquém e postos no sepulcro de Abraão. O sepulcro de Abraão não é em Siquém. É a caverna onde Abraão comprou e é onde Jacó foi enterrado. E José foi enterrado, sim, em Siquém. Estevão junta nessas duas frases e diz isso. E aqui nós entendemos, então, a obra do Senhor, ela segue porque o propósito do Senhor não pode ser interrompido. Jó nos diz isso, né? Nenhum dos propósitos ou desígnios do Senhor pode ser frustrado. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí, para nós só deixarmos encaminhado, eu não vou tecer os comentários aqui, mas só para encaminhar para a reunião, para a próxima, o versículo 17
ao 19, diz assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Estevão, antes de introduzir Moisés, ele encerra dizendo o seguinte: nesse cenário da soberania de Deus, desde o chamado de Abraão até para a entrada dos filhos de Jacó e José no Egito, e ali se multiplicarem, e outro faraó estar ali que não os conhecia, e temer pelo número dos israelitas, ou pela grandeza, né, pela abundância do número dos israelitas serem maior do que os egípcios, o faraó temeu, não conhecia José e toda a dádiva que o antigo faraó havia lhe dado, e tratou com severidade, escravidão, os irmãos sabem disso. E os filhos, tamanha era a maldade, os próprios judeus, os próprios israelitas aqui, não podiam cuidar dos filhos, para que os filhos morressem e não se levantassem, não crescessem mais o número de israelitas no Egito. O que Estevão está fazendo aqui, irmãos? Estevão está mostrando que Deus, que havia dito já para Abraão, olha, a tua descendência será escravizada durante 400 anos. Estevão retoma aqui, depois de trazer José, retoma a soberania de Deus, dizendo: então Deus, dando sequência à sua promessa, dando sequência ao seu propósito, de fazer com que a descendência de Abraão gere Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Deus estabelece que durante uma parte dessa geração, vai passar por uma tribulação de 400 anos no Egito. E Estevão está dizendo: esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, que se manifesta através de homens e realiza os seus atos através de homens, que está realizando através de Jesus, embora Estevão não esteja falando isso explicitamente, ele estava falando isso implicitamente. Sinédrio, pais, irmãos, israelitas, entendam que o ato de vocês tornarem o templo santo e a lei de Moisés como algo exclusivo, retendo a palavra de Deus e condenando todos os outros povos, isso nunca esteve no coração de Deus, pois Israel deveria ser um arauto para que as nações viessem a conhecer a Deus. Como o irmão disse no sábado passado, Israel errou quando transformou o templo em um lugar santo, no sentido de sagrado, firmando a sua fé no templo. Se eles estivessem no templo, tudo estaria bem. Se o templo estivesse recebendo os sacrifícios, os cultos fossem realizados, o povo seria abençoado. O irmão disse no sábado passado, né? Eles passaram a idolatrar o templo e não adorar a Deus, quando eles deveriam adorar a Deus, que é o que nós lemos, né? Vou até ler novamente, porque esse é um versículo importante para nós. Filipenses 3:3, se os irmãos quiserem guardar. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Deus quer ser adorado. Deus não quer que o templo seja adorado. Deus não quer que um objeto seja adorado. Deus não quer que um elemento da sua criação seja adorado, o sol, a lua. Deus, ele quer ser adorado. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em realidade. Nova aliança.
A nova aliança é marcada pelo chamado aos adoradores. Aqueles que circuncisam o coração, que santificam o coração, que têm somente Jesus ocupando o coração e que estão devotados, entregues a uma vida para agradar o Senhor, para edificar a sua igreja. E queria aqui, irmãos, a fazer uma aplicação do que nós vimos hoje. Eu vou ler 3 versículos a respeito de José, porque é, de fato, o ponto alto para nós no sentido de exemplo, até porque José é um tipo de Cristo, e nós aprendemos aqui. Vou ler versículos de Gênesis, diz assim, Gênesis 45, 5. Queria pedir para os irmãos assim, nós estamos já finalizando, né? Deu o tempo aqui quase de uma hora e pouquinho. Vou acabar no máximo em 10 minutos. Pediria aos irmãos que os irmãos permanecessem aí, bem atentos nisso aqui, tá bom? Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Então, esse é o texto que José está falando com seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José está nos ensinando, e aqui é a nossa aplicação. Há pessoas que fazem mal, há pessoas que trazem malefício em nossa vida, que por alguma circunstância, aqui no caso foi uma circunstância intencional, a intenção de fazer, de prejudicar José. Mas José, quando está na sua maturidade, e é por isso que o evangelho é para nos levar à maturidade, é por isso que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, para que agindo e manifestando fruto do Espírito, nós possamos ter uma atitude como a de José. Porque José aqui diz o seguinte, entendam, não se condenem, não tenham culpa no que vocês fizeram. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele olha para a maldade feita. E o coração dele, de José, não tem maldade com essas pessoas. Ele vê plano, ele vê propósito, ele vê ação de Deus. Ele se reconhece como um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus irmãos, e não somente dos seus irmãos, da multidão dos egípcios, dos demais parentes que vieram de Canaã. Irmãos, se Jacó e seus filhos morrem, e essa descendência morre, a semente santa, a semente do Messias estaria morta. Jesus não haveria nascido. O que está sendo dito aqui é que a ação de um homem guiado e governado por Deus é para trazer alívio às pessoas, é para fazer com que as pessoas reconheçam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que morreu para que elas, uma vez arrependidas, nós nunca podemos tirar da pregação do Evangelho, irmãos, a questão do arrependimento e confissão de pecados. E aqui, aí nós vamos olhar para o entendimento de José. Deus me enviou adiante de vós. José reconhece que tudo que ele passou foi debaixo da permissão de Deus, para que ele pudesse fazer com que aquelas pessoas tivessem vida. Outro versículo, se os irmãos quiserem anotar, 45, 7 e 8. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, isso que eu disse. A semente do Messias precisava ser preservada. E para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, olha, irmão, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito.
Nós estamos na terra, vou parafrasear aqui, né, o que José disse, para nós preservarmos a vida, conservarmos a vida, levando o evangelho da salvação, estando calçados com o evangelho da paz, anunciando às pessoas que Jesus morreu para que elas pudessem experimentar em Cristo Jesus o perdão dos seus pecados, a remissão. E que uma vez crendo na sua morte, confessando que Jesus foi ressuscitado e está vivo, elas recebem o Espírito Santo. E agora, iluminadas e guiadas pelo Espírito, elas podem cumprir o propósito para o qual Deus preparou a igreja, coluna e base da verdade, para estabelecimento do seu reino. Para que a igreja, que é a plenitude de Cristo, que a tudo enche, a igreja seja esse instrumento para levar vida aos que estão mortos e para permitir o arrependimento dos homens, chamar os homens ao arrependimento. Que termina aqui, então, o versículo, capítulo 50, versículo 19, 20, perdão, irmãos, Gênesis 50, 19 ao 21. Respondeu José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? José sabia exatamente que ele não estava agindo para julgar e dizer o coração dos seus irmãos. Isso é coisa que compete somente a Deus. Nós julgamos ações e palavras. Isso é algo que Deus determina a nós. Se nós não julgarmos as palavras, o ensino, aí as ações, a pessoa, a ação certa, o que a pessoa fez está correto, está errado, um irmão agiu de modo correto, errado, se nós não julgarmos, se nós não discernirmos, nós não podemos corrigir, nós não podemos exortar, nós não podemos nos autocorrigir em primeiro lugar. Então, esse julgamento é julgamento de coração. José está falando, eu não estou aqui para julgar o coração de vocês. Aí ele continua, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Como agora vedes, para que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. E assim os consolou e falou-lhes ao coração. Olha, irmãos, vou ler de novo. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nós temos trazido consolo e falado aos corações das pessoas. Pense na pessoa que você tem dificuldade em relacionamento. Alguém que te desagrada, alguém que você não gosta do gênio, do comportamento, do temperamento. Às vezes até mesmo um irmão. Deus te chamou e te enviou como um José nesse ambiente de trabalho para nós escravizarmos, chicotearmos, acusarmos, amaldiçoarmos as pessoas? Ou para que, anunciando a salvação em Cristo Jesus, anunciando o Evangelho, elas possam se arrepender, confessar, crer e serem salvas? Nós temos trazido consolo ao coração dos oprimidos, nós temos falado ao coração das pessoas, nós temos falado com amor e com vontade que as pessoas venham a crer. Embora abrir no coração é a obra do Espírito Santo, mas é da nossa parte um amor, um zelo para a pregação. Que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que a assembleia na qual nós congregamos, seja, me permitam dizer nesse sentido, seja uma assembleia José, disposta a levar vida aos que estão correndo risco de perecer, trazendo sustento, falando ao coração, trazendo consolo. Que nós individualmente, coletivamente, sejamos José, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos ao Senhor a tua graça e que teu Espírito Santo traga entendimento e revelação. Aquilo que eventualmente não procedeu do Senhor, que o teu Espírito dê sabedoria aos irmãos e discernimento para rejeitarem. E se algo foi dito pelo Senhor,
seja acolhido, iluminado, seja comida, seja remédio, seja fortalecimento, seja encorajamento, mas também seja advertência, admoestação e repreensão. Pai, em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém.